de hoje é Romanos 10, do 1 ao 13. Está lá no quadro, acompanha aí. E vamos dar sequência então à nossa escola bíblica dominical. Na aula passada a gente terminou o capítulo 9, lembram disso? Vou fazer a mesma pergunta da aula passada. Romanos 9 fala sobre o que, principalmente? Quem lembra? Vai. Mas você viu a aula passada. O que é? Sobre a Bíblia. Fala sobre a Bíblia. Isso. Mas qual é o tema central de Romanos 9? Alguém lembra? Salvação, mas um aspecto mais específico da salvação. Qual seria? Eleição. Muito bem. Então, Noemi não estava nas aulas, sabia desse detalhe, tá vendo? Porque eu fico falando, né? Tá? Então vamos lá, Romanos 10, versos de 1 ao 13, eu vou ler para ficar mais fácil também para quem está em casa, tá? Romanos 10 diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Beleza? Beleza, filho? Vocês viram então que a gente leu uma porção maior do texto hoje, concorda? Não é isso? Por quê? Eu estou tentando dar uma acelerada que a gente tem que fechar de preferência até o final do ano. Então, como a gente passou uma parte mais polêmica, mais difícil, e a gente se deteve aqui mais tempo. Oi? Até o final do ano? Olha, eu estava levando mais ou menos um mês para cada capítulo. O capítulo 9 a gente levou mais de um mês aí, foi um mês, quase um mês e meio, só de capítulo 9. E a gente tem aí em Romanos 16 capítulos, sendo que os últimos 3 ali, os últimos 4, ele não é tão teológico quanto os anteriores. Então é mais fácil a gente acelerar no final, eu acho, tá? Mas de todo jeito vocês vão me falando, a gente vai sempre ajustando o ritmo da nossa aula. Então, uma pergunta. Se alguém virasse para você hoje e pedisse a fórmula da salvação, o que você falaria para ela? Fórmula matemática? A fórmula da salvação. O que você diria? Eduardo, pode responder também, tá? Romanos 10, Então vai, lê aí, Mariana. a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Muito bem, então a Mariana achou aqui uma fórmula da salvação. Interessante, né? Uma fórmula bem simples, né? Que às vezes a gente fica pensando assim, caramba, como é que o cara vai se converter? São tantos detalhes. Mas a pessoa acha que é só isso, né? Você imagina todo o processo. Isso aí, Isso é um resumo, né? Só que não deixa de ser uma coisa simples, certo? Então a gente tem que sempre lembrar que o Evangelho, quando ele é anunciado, ele é simples, não é isso? É justamente aquele conceito que a gente viu na aula passada. Eu vou falar um pouquinho disso hoje. Lembra da questão da pedra de tropeço?
que os judeus tropeçaram na pedra de tropeço, na rocha de escândalo, que a rocha era Jesus. E dizia, no final do capítulo 9, dizia o seguinte: quem nela crê, ou seja, quem crê naquela pedra que é posta, não será confundido. E os judeus que queriam se justificar pelas obras, por aquilo que eles faziam, eles acharam aquilo ali muito simples. É meio que subestimar tudo aquilo que eles sempre fizeram. Eles sempre entenderam, né, depois de um tempo na história de Israel, que a justiça, a salvação no caso, era pela observância da lei. E aí quando vem Jesus dizendo, olha, vocês têm que crer em mim para ser salvos, o que eles acharam? Um absurdo. Por quê? Porque é descartar tudo aquilo que eles já faziam, toda aquela complexidade de coisas, entendeu? Porque o Evangelho ele é simples. Jesus anunciou que Ele é o caminho da vida, basta crer nele, está salvo. É claro que, como você falou, o conceito de crer em Jesus, ele é mais profundo do que o que a gente vê por aí. Não é uma confissão simplesmente da boca para fora. Ela tem que afetar o seu interior. E aí, quando isso acontece, a sua vida demonstra que de fato alguma coisa aconteceu dentro de você. Não é isso? Beleza? Então, beleza. A Mariana então achou essa forma da salvação. É bom que a gente vai pensar nisso. No final da aula vai ser meio que o desfecho da nossa aula, vai ser essa fórmula aí, para a gente poder também anunciar o Evangelho para as pessoas que não conhecem a Jesus. Tá bom? Então, primeira parte aí de Romanos 10, versículos de 1 a 4. Vamos ler de novo. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles. Deles quem? Quem ele falou aí no capítulo 9? Oi? Meu próprio povo. Então, qual é a tua tradução, Juliana? Linguagem de hoje? Então ela já coloca a ideia de quem são eles, no caso. Porque Paulo começou falando no versículo 9 da incredulidade de quem? De Israel. Então ele começa o capítulo 10 continuando o que ele começou a falar no capítulo 9. O que? A perdição de Israel. Já parou para pensar que tem gente hoje, crente até, que acha que Israel é salvo? Que acha que Israel é povo de Deus? Israel que eu digo como nação? Você lembra que você falou da marca de Israel, que só os escolhidos dentro, né? Isso aí. Você tem o Israel de Deus, que é um povo espiritual que foi escolhido por Deus, mas você tem a nação de Israel, que não é o Israel de Deus, entendeu? Quando eu falo assim, o Israel é o povo de Deus de verdade, aqueles que ele conhece, né? E aqueles que conhecem a Deus. Mas quando a gente fala assim, a nação de Israel, esse não é o povo escolhido de Deus, propriamente dito, certo? Espiritualmente falando. Claro, Deus escolheu Abraão e prometeu que dele faria um povo tão numeroso quanto as estrelas que estão no céu, quanto os grãos de areia que estão na praia do mar. Então, nesse sentido, Israel como nação foi escolhido por Deus. Só que a introdução de Romanos 9 fala justamente dessa escolha dentro de uma outra nação. Isso está entendido, não está? Beleza. Então, ele começa falando que ele ora por eles, que a boa vontade do coração deles e a súplica dele a favor para Deus é para que os israelitas sejam salvos. Olha que coisa interessante. Paulo falou sobre, capítulo 9, o tema principal era? Eleição, é isso? Qual era o fator preponderante da eleição? Lembra que a gente viu isso? O que sobressai, o texto fala, né? Para que o que prevalece é o propósito de Deus, certo? Então a gente tem aqui Deus, certo? A vontade de Deus, ele fala da vontade, não depende de quem quer, mas de quem pode, mas de usar Deus a sua misericórdia, certo? Então, ele começa Romanos 9 falando que a eleição tem a ver com Deus, não com as obras comunitárias. Isso está claro, né, filho? Então, Romanos 9 fala sobre isso. Quando ele entra no 10 para falar sobre a salvação dos israelitas, o que ele faz? O que ele faz?
ele suplica, não é isso? A minha súplica a favor deles, os israelitas, é para que eles sejam salvos. E aí você pensa naquela ideia assim, mas tem gente que fala assim, mas se é Deus que escolhe pessoas, se a vontade de Deus é o fator que prevalece na escolha das pessoas e tudo mais, para que eu vou orar? Para que eu vou falar do Evangelho? Aí você fala assim, não sei, conversa com o Paulo, porque ele está dizendo que ele faz isso. Ele disse que Deus escolhe pessoas, mas ele mesmo orava para aqueles que estavam perdidos. Porque ele tinha um grande desejo que eles se convertessem. Você já parou para pensar que, quando se trata de salvação de pessoas, a nossa oração, ela está incluída no plano de Deus? Já parou para pensar nisso? Uma coisa que a gente pode aplicar para a nossa vida, não é? O apóstolo Paulo, deixa eu baixar aqui para o Eduardo ver, eu sempre esqueço disso. Não sei se está dando para ver, Eduardo, mas vamos lá. Quando se trata da salvação de pessoas, Deus está contando, ao exemplo do apóstolo Paulo, com as nossas orações. E isso deve levar a gente a uma prática legal. Por exemplo, pensar em pessoas que estão ao meu redor, que não conhecem a Jesus, que a Bíblia diz que essas pessoas, por não conhecerem a Jesus, estão condenadas, eu preciso orar por elas. Certo? Por quê? Porque era exatamente o que Paulo falava. Sempre lembrando, Senhor, o Senhor é que salva, o Senhor é que chama. A obra é sua e eu oro para que aquele fulano, ciclano sejam salvos pelo Senhor. Deve ser uma súplica nossa. Não é isso? Beleza? Então vamos lá. Ele ora pelos israelitas. No versículo 2 ele vai dizer o seguinte: porque lhes dou testemunho de que eles, os israelitas, têm zelo por Deus, porém não com entendimento. O que seria isso, Mariana? Vai. O que é ter zelo por Deus? A sua versão fala assim ou é diferente? 2. O que seria zelo sem entendimento? Eles cuidam, mas não sabem direito o que estão fazendo. Exatamente. Eles são religiosos, eles se preocupam com Deus bastante, só que eles não têm entendimento. Entendeu? Eles se preocupam. Tem a ver com a questão assim, do temor. Muita gente acha que temor é medo, né? Significado, né? Tem temor a Deus, mas não conhece um temor de respeito, né? De ter essa questão. Então não tem a ver, né? Isso, mas a ideia principal aqui é o seguinte: eles têm um cuidado com a divindade, com o próprio Deus. Eles sabem que Deus existe, entendeu? Só que qual é o problema que eles têm? Eles não entenderam a forma como se relacionar com Deus. Eles tropeçaram, certo? Na forma como Deus salva, é o que a gente vai ver aí, vamos lá. Eles são sinceros, é o que Paulo vai dizer, eles têm zelo por Deus, ou seja, sinceramente Paulo via isso neles. E como é que a gente pode saber isso? Paulo era fariseu, não era isso? Fariseu era uma seita dentro lá do judaísmo. Era uma seita mais severa, era o pessoal mais rigoroso, eram os mais religiosos, que cuidavam da lei e tudo mais, ele era os mais severos. E Paulo era fariseu. Só que ele vai dizer o seguinte, ele se coloca no lugar e fala assim, eu dou testemunho, ou seja, ele está trazendo uma questão pessoal, dizendo que ele tinha zelo também, só que ele não tinha entendimento, como ele agora vê nos israelitas. Não é isso? Como é que a gente pode ver isso? Versículo 3, porque desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram ao que vem de Deus. Para pensar nisso, vamos lá. Os israelitas desconheceram a justiça de Deus. A gente já viu que as palavras, elas adquirem um significado dependendo do contexto, lembra? O que seria aí, Juliana, a justiça de Deus? Nessa parte. O que está escrito na sua versão? 3. Eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas. Muito bem. Para conseguir a sua própria maneira. Então vamos lá. A versão da Juliana já é uma versão parafraseada, entendeu? Ele faz uma interpretação e coloca já na própria palavra do texto. Mas quando a gente vai para o original, o termo é bem bruto. Justiça, por exemplo. Certo? E aí a gente tem que fazer essa interpretação que a tradução da Juliana até já fez. Eles desconheceram, ou seja, eles não entenderam, eles não tinham conhecimento da forma, como é que era, Juliana? Leia. A maneira como Deus aceita as pessoas.
Então vou colocar aqui até em vermelho. A maneira como Deus, vou botar aqui uma palavra que é mais fácil, tá? Como Deus salva. Certo? Então quando fala assim, desconheceram a justiça de Deus, é a mesma coisa que a tradução do Juliano está falando. Eles desconheceram a maneira como Deus salva. Eles tinham aquela religiosidade, certo? Aquele fervor lá de obedecer a tudo que Deus tinha falado e tudo mais. Mas eles ficaram equivocados, eles não conseguiram compreender a maneira como Deus salva. É o que vai significar justiça aí. Então quando você lê o texto, sua cabeça tem que fazer essa tradução já, certo? Desconhecendo a justiça de Deus, ou seja, a maneira como Deus justifica pessoas, ok? E procurando estabelecer a sua própria o quê? Sua própria maneira de salvação, ok? Eles desconheceram a maneira como Deus salva, então eles tentaram fazer da forma deles. É o que o judeu faz. O que eles fizeram? Não se sujeitaram ao que vem de Deus. Então você tem a maneira de Deus, certo? E a maneira do homem, no caso. Eles não conheceram a de Deus, eles não entenderam. E aí eles propuseram uma nova maneira. Vamos fazer o seguinte: está escrito aqui que a gente deve obedecer a lei. Então a salvação é pela observância da lei. Correto? Deus diz que não. Então eles procuraram estabelecer uma própria maneira e rejeitaram a maneira que Deus tinha oferecido. Qual era a maneira que Deus sempre ofereceu? Oi? Não estou ouvindo. Versículo 9, porque no Antigo Testamento não está tão claro a ideia de Jesus, não é? Só que Deus sempre mostrou que a justificação foi pela fé. Há o exemplo de Abraão. Lembra do exemplo de Abraão? Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Romanos capítulo 4. Não é isso? Então não foi pelas obras que Abraão executou que ele foi justificado, muito menos pela observância da lei. Lembra que a lei veio muito depois de Abraão? Ela veio com Moisés. Você lembra da lei histórica, né? Você tem aqui Abraão como o marco inicial do povo de Israel, não é isso? Aí passa um tempão, a descendência de Abraão, o que acontece? Eles são escravizados no Egito, não é isso? Não é isso? E aí, depois de eles serem escravizados no Egito, você tem aí 400 anos depois, quem é que vem libertar o povo? Lembra disso? Aqui é Abraão, né? Abraão já tinha sido justificado lá atrás, sem que a lei tivesse chegado. A lei chegou em Moisés, não é isso? Certo? Então, o que Paulo está mostrando para a gente aqui? Uma coisa que a gente pode também aplicar na nossa vida. Que a sinceridade diante de Deus, ela não vale muita coisa. Nesse termo aqui. Certo? Por que a sinceridade não vale tanto assim? Porque alguém pode estar sinceramente enganado. Já pensou nisso? Já parou para pensar? Hoje em dia, eu acho que é até uma coisa bem comum. Você encontrar pessoas que falam assim: eu falo mesmo, eu sou sincero. Mas eu sou sincero na minha religião. Eu faço o que eu falo, eu sou sincero. Mas a pessoa não parou para pensar que ela pode estar, à semelhança dos judeus, sinceramente enganada. Porque eu ser sincero com aquilo que eu acredito não é uma coisa que me faz digno de alguma coisa. Porque se eu acredito no engano, eu posso sinceramente acreditar no engano e isso não vai me render nenhuma coisa boa. Pelo contrário, eles acreditavam que a justiça, ou seja, a salvação, a maneira como Deus salva, era pelas obras da lei. Eles estavam sinceramente acreditando naquilo e vivendo baseados nessa forma de viver. O que Deus diz? Eles estão condenados. Não é isso? Então, sinceridade não é tudo. Sem dúvida, existem muitas pessoas que são aí, sinceramente, enganadas. E versículo 4, para fechar esse primeiro bloco, vai dizer: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê.
Aí no caso de John Stott vai pontuar pra gente, eu vou pegar a ajuda dele, que essa palavrinha que está escrita aí como fim, como é que está na sua versão, Juliana? Fim também? É uma palavra que pode ser traduzida tanto como, ou entendida, melhor dizendo. Ela pode ser entendida como fim de finalidade, objetivo, tá? Ou fim de término, conclusão. E aí o John Stott ajuda a gente a entender que esse fim da lei aí é uma conclusão. A conclusão da lei, nesse caso, é Jesus. O desfecho da lei, o término da lei é Jesus. Para quê? Para a justiça de todo aquele que crê. Então, nesse caso aí, vai dizer que Jesus ele pôs fim a essa maldição que era a lei sobre a nossa vida. Vamos dar uma olhada lá em Gálatas 3:12, abre aí. Gálatas 3:12. Vamos lá. Eu vou ler a partir do versículo 10, tá bom? Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Então a lei, ela trazia uma exigência. Qual era a exigência? Que você tinha que observar tudo que estava escrito nela. E se você fizesse isso, você ia conseguir viver através dela. Ou vamos pensar que você ia conseguir ser salvo através dela. Só que qual era o problema da lei? Lembra que a gente já viu isso em Romanos? A lei, ela estava enfraquecida pela carne, lembra desse termo? Lembra, Mariana? Não. O que era isso? A nossa natureza pecaminosa, quando encontrava com a lei, ela nunca conseguiu obedecer a lei. Ou seja, aquilo que daria vida para a gente se tornou uma maldição para a gente. Entendeu? Por quê? Porque a gente não consegue observar a lei. E aí por isso que Jesus tinha que vir, não é isso? Para que a salvação pudesse ser pela graça, um presente de Deus. Então, nesse sentido, é que o apóstolo Paulo provavelmente está falando aqui, que o fim da lei, ou seja, esse regime da lei, essa maldição da lei, ela acabou em Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça, no caso, para a justificação ou salvação de todo aquele que crê. Beleza? Está dando para entender? Certeza? Querem que eu vá mais devagar? Está tranquilo? Tá. Então vamos lá, segundo bloco de hoje. Versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Preste atenção nisso. Agora, Paulo aqui faz duas citações aí de Moisés do Antigo Testamento. Uma está lá em Levítico e a outra está lá em Deuteronômio. E aí ele vai pontuar o seguinte: Moisés, ele disse que Deus disse para as pessoas, no caso, então Moisés escreveu que o homem que praticasse a justiça, ou seja, o homem que obedecesse a lei, viveria. Certo? A gente acabou de ver o que aqui? Que ninguém consegue obedecer a lei. Certo? Ou seja, ninguém conseguiu viver através da observância da lei. E ele diz que isso que Moisés escreveu aí, de praticar a justiça, é a justiça decorrente da lei. Vou escrever aqui no quadro. Justiça da lei, justiça, qual é a outra justiça que tem?
Ó. Beleza, justiça da fé, tá? Então qual é a diferença entre elas? A justiça da lei vai dizer o que aí? Versículo 5. Ele tem que obedecer tudo, não é isso? Vou colocar aqui obras. Certo? Alguém consegue? Nunca, né? Concorda? Beleza. A justiça da fé, como é que faz? Ó? Crer. A justiça da fé é fé, né? Fé, tá bom. Vamos lá. Como é que funciona isso daqui? A gente viu na aula passada a diferença entre elas. Não dá para ter fé mais obras. É só fé. Por que tem as obras então? São consequências. Isso aí, isso é uma boa palavra. Então as obras são consequências da fé. Elas não podem atuar junto com a fé para a salvação. Porque se for fé mais obras, é obras. Certo? A única maneira de ser fé é fé sozinho. Obras mais fé é obras. Certo? Então isso aqui está bem fechado, né? E aí o que diz? A justiça da fé, como é que ele fala aqui aí? Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Que texto diferente, difícil, né? Já para pensar nisso? Antes, quando eu ficava lendo isso aqui, eu falei assim, cara, não entendi nada. Só que quando você vai lá para o Antigo Testamento, que é aquele texto de Deuteronômio, está lá em Deuteronômio 30, se você quiser pode abrir lá para você ver. Deuteronômio 30, 11 e 14. Vou até abrir aqui para facilitar nosso entendimento. 30, 11, de 11 a 14, olha só. Paulo está falando para o povo, Moisés está falando para o povo o seguinte: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, ou seja, ele não é muito difícil, tá? Então Moisés estava ordenando para o povo mandamentos da parte de Deus. Esse mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá aos céus? Que não o traga e não o faça ouvir, para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar? Que não o traga e não o faça ouvir, para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. As pessoas, quando lidam com a questão do transcendente, agora para pensar nisso, elas têm a ideia de que é tudo uma coisa assim, sempre oculta, impossível de se compreender, são mistérios, a gente não pode falar de maneira simples aquilo que é transcendente. Só que com a Bíblia, com aquilo que Deus diz, sempre foi claro. No Antigo Testamento, os israelitas, eles tinham a palavra de Deus na boca e no coração. Era muito comum entre os israelitas a memorização do texto bíblico, certo? Eles memorizavam, eles falavam o tempo todo sobre o texto bíblico, no caso do Antigo Testamento. E aquilo ali estava sempre presente na vida deles. Eles não precisavam perguntar algo diferente que eles não conheciam, era só cumprir aquilo que eles já conheciam. E aí o que Paulo faz aqui? Ele pega exatamente o que Moisés fez e faz de novo, só que agora aplicando o Evangelho. Então olha só, a pessoa pode pensar assim: tá bom, não é pelas obras, é pela fé. Mas como é que eu vou conhecer isso, essa coisa tão misteriosa? O que a pregação que ele vai dizer, né, da fé diz? Ele fala: olha, não pergunte no seu coração quem subirá ao céu. Aí ele vai falar assim, para trazer do alto a Cristo, porque na cabeça de Paulo está muito claro aqui que o único motivo de salvação é Jesus. Então, a semelhança do que Moisés fez com a lei, Paulo está fazendo com o Evangelho. Como é que a pessoa pode conhecer o caminho da salvação? Ela precisa ir ao céu para conhecer os mistérios? Não. Por quê? Porque Jesus já veio. Não é isso que o texto vai dizer? Vamos lá. Não pergunte no teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo entre os mortos. Ou seja, aquilo que nós precisamos saber para a salvação não está nos céus, não está na morte, certo? Já está revelado, já está claro para todos nós. E qual é o motivo? Jesus. Jesus é esse conhecimento que precisa. Versículo 8. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Ou seja,
Paulo está mostrando aqui que a semelhança da lei para os israelitas, o Evangelho também é para nós. E que semelhança é essa? É que o Evangelho ele é acessível. Entendeu? Para pensar comigo. O Evangelho é acessível. Repete aí, vai, Mariana, você. É acessível a todos? Sim? Tem certeza? Não? Não tem certeza ou não é? Não sei. Agora eu não sei mais. Quando a gente pensa em Mas acessível, também, né? Se é acessível, porque nós temos que pregar o evangelho para quem não tem esse acesso. eu vou colocar aqui um termo que eu acho que vai facilitar. Acessível pode ser entendido aqui como um acesso fácil. Certo? Lembra que a gente falou no ano passado? Os judeus faziam muitas coisas para ser salvos. Muitas coisas. Quando veio Jesus, ele falou assim: olha, vocês só precisam fazer uma coisa. Hã? É uma coisa. Crer em mim. Não é isso? O acesso à salvação é muito fácil e simples. É o que Paulo está dizendo aqui. Essa palavra de fé que nós pregamos, ela se resume nisso, ó. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, aí a gente entra na fórmula, não é isso? Se eu confesso Jesus como Senhor e no meu coração, ou seja, verdadeiramente. Claro, não. Eu entendi acessível no sentido das pessoas saberem disso, entendeu? Ter essa informação já. Não Então, tem alguém falar. Então, mas nesse sentido, também é acessível. A palavra do Evangelho ela é disseminada por todo mundo. É claro que você tem povos que não conhecem o Evangelho, mas é uma palavra acessível a todos os povos. Entendeu? As pessoas recebem conhecimento de que a salvação é por meio de Jesus somente. Mas ela está acessível a todas as pessoas, ela não está difícil para a pessoa ter acesso a essa informação. Pelo contrário, ela está perto. Principalmente porque, por exemplo, na nossa comunidade, na nossa sociedade principalmente, nós vivemos num país onde a predominância é de cristãos. Predominância de cristãos. Aí você tem vários aí, cristãos nominais, né? Cristãos que você nem sabe se são cristãos. Mas dentro da sociedade também tem os cristãos verdadeiros, os que vivem a palavra de fato, certo? Mas essa palavra, esse evangelho que Paulo pregava e que os apóstolos pregavam, ele é acessível. E a fórmula para ele é justamente essa, é uma coisa simples. Ele vai juntar a questão da boca e o quê? Boca e coração. O que é o coração? O que você acha que é o coração quando a Bíblia diz? Hein? Mente. Explica mais. Sabe não? Quando a Bíblia fala do coração, é como se ela apontasse para o nosso eu como um todo. É como se fosse o centro do nosso ser, o centro das nossas emoções, o nosso coração. Tá? Não significa o músculo coração, mas é como se fosse a sede, certo? Da onde brota tudo da nossa vida, o nosso coração, o nosso eu, no mais profundo do nosso ser, beleza? Então vamos pensar nisso. Boca e coração. Cada um para o Eduardo ver aí de casa. Boca e coração. Paulo está unindo dois fatores. Um fator é externo, por quê? Pela boca sai, não é isso? Mas no coração é aquele lugar onde ninguém vê. Aquilo que eu sinto, que eu percebo. Mas as pessoas não conseguem ver. O que elas conseguem ver é aquilo que vem para fora, através das atitudes. Boca aqui é um resumo, tá, gente? Porque se você parar para pensar assim, pô, vem cá. Se a salvação tem a ver com a questão da boca, como é que faz aquele que é mudo? Tem que falar em Libras, né? Que ele crê em Jesus. É uma expressão externa, a boca,
um testemunho, certo? Então vamos lá. Paulo diz que a salvação envolve esses dois fatores. Se com a minha boca eu confesso Jesus como Senhor, não é isso? E creio no meu coração, ou seja, internamente eu verdadeiramente acredito, eu sou o quê? Vai, o que está escrito aí? Salvo. Eu sou salvo. É difícil essa fórmula? É complexo? Não é. É extremamente acessível. Simples. Não é isso? Por exemplo, ontem estava conversando com um conhecido meu e eu já fiz algumas vezes essa pergunta para ele, né? Como é que você sabe que você é cristão e tal? Você já se arrependeu dos seus pecados? E ele, já. E aí quando eu comecei a falar da questão do coração, ele começou a pensar se ele era de fato ou não. Eu falei assim, cara, mas você tem certeza que você é um cristão? Você imagina se um dia, quando você morrer, você chega diante de Deus, mas você vai se perceber no caso de uma pessoa que não era cristã, que você não acreditava de verdade em Jesus. Já parou para pensar nisso? Aí eu falei para ele, porque a Bíblia, ela diz que a gente está condenado. Se eu não creio verdadeiramente lá dentro, não vale de nada a minha confissão de boca, né? E aí você tem outro extremo, a pessoa que diz crer no coração, mas não quer confessar com a boca. Aí eu lembro de uma outra conversa que eu tive com um familiar meu, no início assim, na minha caminhada, né, cristã, depois que eu me converti, e ele achava que a melhor coisa era que o crente fosse um crente calado. Porque as pessoas iam vendo as atitudes dele, então ele não pregava, ele não falava para ninguém. Entendeu? Só que a Bíblia diz que a minha boca deve acompanhar o meu coração. Aquilo que acontece internamente precisa ser expresso pela minha boca. E aí essa é uma grande diferença que tem na nossa religião, por assim dizer. De vez em quando eu tenho chamado o cristianismo de religião para a gente compreender, tá? A nossa religião, a nossa fé, melhor dizendo, ela é uma fé que confronta as pessoas. Ela é uma fé que nos expõe. Você já pode pensar nisso? Ser cristão não é um lugar de conforto, não é. Agora, se você parar para pensar no budismo, no espiritismo, cara, é uma religião para você. Se a outra pessoa não quiser, é problema dela. Cada um tem o seu modo de viver ou de entender Deus e o caminho da salvação. Só que o cristianismo não é dessa forma. O cristianismo da Bíblia, o verdadeiro, não é assim. Como é que ele é? Ele nos leva a uma responsabilidade de quê? De falarmos do Evangelho, de vivermos o Evangelho, de procurarmos influenciar as pessoas para que elas sejam salvas. Como? Eu preciso falar. Agora, se eu fico só querendo mostrar com atitudes, aí eu não vou conseguir nada, na verdade. Por quê? Porque eu preciso viver e pregar. Eu não posso só viver, certo? Porque eu posso ser o mais bonito do mundo, o mais legal do mundo. Se eu nunca falar para a pessoa que ela precisa de Jesus para a salvação, ela vai para o inferno. Concordam comigo? Se eu amo muito, faço carinho, trato bem, mas nunca falo que Jesus é o caminho da salvação, para onde é que a pessoa vai? Vai para o inferno. Por quê? Porque se ela não conhecer a palavra de Jesus, para crer naquela palavra, ela não vai crer por meio das nossas atitudes. Já pararam para pensar naquele conceito? Pregue, se necessário, utilize palavras. Já pararam para pensar? Pregue, se necessário, utilize palavras. Gente, isso é um perigo e ao mesmo tempo uma coisa errada. Por quê? Porque eu não posso pregar, se necessário, utilizar palavras. Eu preciso pregar com a vida e pregar com as palavras. Porque se eu não pregar com palavras, eu vou ser igual a vários outros. Porque você tem espíritas que praticam bem. Como é que o cara vai saber a diferença entre você e ele? Você tem católicos que praticam bem, não falam nem palavrão. Como é que alguém vai saber a diferença entre você e ele? Você tem que pregar a palavra. E isso deve gerar na gente um incômodo dia a dia. Eu tenho pensado muito nisso.
Volta e meia eu fico repensando sobre a minha vida assim: Senhor, eu tenho falado da sua palavra? Eu tenho falado com as pessoas de Jesus? E aí eu vejo muitas vezes que eu não estou falando, eu penso que eu tenho que voltar a falar. E aí eu fico lá incomodado, se eu me der uma oportunidade, me ajuda a falar. Por quê? Porque é a palavra que salva, não sou eu. Não é a minha atitude que salva. Aí a gente pensa que as nossas atitudes, elas podem até promover nas pessoas uma certa simpatia, certo? Com a gente. As pessoas podem até gostar da gente por aquilo que a gente faz. Só que se eu não prego, nada muda para elas. Eu vou ser sempre aquela pessoa admirável para ela que nunca vai mudar a vida dela. Por quê? Porque a única coisa que pode mudar a vida das pessoas é a palavra de Jesus. Para quê? Para que ela creia com o coração e confesse com a boca. Ele vai dizer: a palavra da fé que pregamos. Essa é a palavra da fé que pregamos. Para crer com o coração e confessar com a boca. Segue o texto. Se você confessar Jesus como Senhor em teu coração, crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, a fé em Jesus precisa entender que Deus ressuscitou o seu Filho dentre os mortos. Que Jesus não está morto, como a televisão muitas vezes fala. Que Jesus morreu há 2000 anos atrás e tudo mais, e seu corpo foi achado. Eu já vi isso. Só que ele não está morto, ele está vivo. Ele não morre mais, ele agora é o Senhor, aquele que deve mandar nas nossas vidas, certo? Então, eu confesso a Jesus como Senhor. Percebe que Paulo não falou como Salvador? Eu confesso Jesus como Senhor. Ou seja, eu declaro com a minha boca que Ele é o meu dono e Ele manda em mim. Não é isso? Beleza. Versículo 10. Porque com o coração se crê para justiça. Ou seja, essa fé interior promove a salvação. Justiça é um sinônimo de justificação e salvação, tá? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito dessa salvação. Mas a salvação começou onde? Nessa fé interior. É isso aí. É isso aí. Confirma o que tem dentro. Só que Paulo coloca como se fosse um pacote. Entendeu? Não dá para só crer e não confessar. A vida do crente, ela é justamente expressada dessa forma. A pessoa que crê, ela quer confessar. Você parar para pensar, por exemplo, no novo convertido, quando ele crê em Jesus, ele quer falar para todo mundo. Isso é o fruto mais comum do novo convertido, é isso. Ele quer falar de Jesus. Por quê? Porque ele foi salvo. Ele começou a experimentar esses benefícios. Então ele quer falar da salvação que ele conheceu. Agora, muito estranho, eu acho, alguém que se converte, mas não quer falar. Não, deixa eu ficar aqui na minha, porque vai aqui. Ela quer falar. Não é isso? Então, isso é uma coisa que acompanha a fé interior. E segue o texto aí, versículo 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo, Jesus no caso, é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o final do texto de hoje. Então, começando pelo versículo 11 ali, vai dizer que todo aquele que crê nele, ou seja, em Jesus, não será confundido. Então, para pensar, se você crê em Jesus de verdade, do interior, e o confessa com a sua boca, você não será confundido. O que significa isso? Que você não vai se frustrar no dia que você morrer e estiver diante de Deus. Porque muitas pessoas serão confundidas pela fé que elas têm. Porque elas não creem verdadeiramente em Jesus. Elas têm uma fé de boca, mas não têm uma fé de coração. Entendeu? Elas até confessam com a boca, falam de Jesus, mas elas não creem em Jesus como Senhor da vida delas. Elas não creem nisso. Foi uma coisa que eu falei com o rapaz de ontem. Cara, mas você sabe que Jesus manda na tua vida? O que você faz? O que você faz de diferente? A sua vida mudou depois que você se converteu? Não sabe dizer. Por quê? Porque não vive. E a gente tem que levar as pessoas a pensarem nisso. Por que você se acha cristão? Porque você fala que é? Porque você vai à igreja? Porque você conhece a Bíblia? Isso não te faz cristão. Não é? A gente precisa falar isso para as pessoas. Esse é o nosso evangelismo. A gente precisa falar isso. Mas ele vai dizer o seguinte:
ele já tinha falado lá daquela pedra de tropeço, lembra que eu falei? Que era simples. Todo aquele que crê na pedra, ou seja, quem crê naquela pedra que foi colocada, era só crer. Creu na pedra, não vai ser confundido. Pelo contrário, vai ser salvo. E aquela pedra era Jesus. Só que eles acharam muito simples, e o que aconteceram? Eu até usei a expressão do John Stott, né? Eles esfolaram a canela na pedra, eles tropeçaram, eles acharam que era muito simples, eles queriam alguma coisa diferente. Só que aquela pedra simples fez eles tropeçarem. Por quê? Porque eles rejeitaram o caminho de Deus. E aí o final do texto vai dizer que não há distinção. No caso, as pessoas que creem em Jesus fazem parte do povo de Deus. E aí dentro do povo de Deus já não tem mais judeu, não tem grego, gentio, não tem mais nada. Não tem nem homem e mulher nesse sentido. Por quê? Porque a nossa identidade em Jesus é uma coisa só. Me dá um exemplo da nossa identidade em Jesus. Quando você se converte, você ganha uma nova identidade. Qual é? Tem algumas possibilidades. Fala uma então. E qual é a sua identidade? Em Cristo. Você se converteu, agora eu estou em Jesus, ou seja, eu creio nele. O que eu sou? O que Deus diz que eu sou? Muito bem. O que mais? Minha identidade, não é isso? Agora, nessa identidade aqui, tem judeu? Eu sou filho, mas eu sou judeu. Até tem, mas isso não é relevante, entendeu? É como se todos nós, judeus, gentios e tudo mais, nós somos vistos assim, e não como judeu, como gentio, como nada, certo? Então a grande questão é, tem diferença entre judeu e grego, judeu e gentio? Tem. Só que não é nada relevante para a nossa salvação. Tem diferença entre homem e mulher? Essa é uma questão da nossa época. A pessoa vai abrir a Bíblia e vai falar assim, Mariana, tá vendo? Não tem aqui nem judeu nem grego. E aí tem outro texto que vai dizer assim, em Cristo todo mundo é um. Não existe mais homem, não existe mais mulher, não existe mais nada. E aí, Juliana? O que você vai dizer? Você vai dizer para ela o seguinte, olha só. Quando fala que não existe mais judeu, gentio, nem homem nem mulher, ele está falando sobre a questão da identidade diante de Deus. Por quê? Porque para Deus não tem filho melhor judeu, filho melhor como homem, não tem nenhuma primazia nesse sentido. Agora, há uma diferença com relação aos papéis, certo? O homem não deixa de ser homem, a mulher não deixa de ser mulher, o pai não deixa de ser pai, o filho não deixa de ser filho, certo? Deus está falando da nossa identidade espiritual. Diante dele, nós somos só filhos, todos iguais, temos o mesmo acesso, ninguém tem regalias nesse sentido. Agora, fisicamente, humanamente falando, nós temos identidades diferentes. Nós temos papéis diferentes. E aí você precisa falar com uma pessoa da nossa época. Como é que você vai falar com o cara da faculdade isso? Você tem que mostrar para ele, olha, você está falando errado. Porque a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia está falando de uma identidade espiritual. Porque ela vai dizer que o marido deve amar sua esposa. Se não tem homem e mulher, como é que o marido ama a esposa? Quem é o marido que é a esposa? Aí você vai me levar ele a entender que ele está equivocado. Certo? Então são coisas que a gente tem que aplicar na nossa vida. E aí, por fim, ele vai dizer que todo aquele que nele crê não será confundido, que Deus é rico para com todos os que o invocam, ou seja, Deus abençoa de maneira ricamente, todos aqueles que invocam a Ele. Ou seja, todos que creem nele e suplicam a Ele. Fecha a porta lá, Juliana. Tá muito claro, né? Quem foi que caiu? A Aline na outra aula. Eu vou fechar a porta. Tá, pode ir lá, pessoal. Versículo 13 vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, simplificadamente, você pode chegar a qualquer pessoa, em qualquer lugar do universo e falar para ela, olha, a fórmula da salvação é essa. Creia. Creia que Jesus ele é o Senhor da sua vida. Se submete a Ele, deixa Ele mandar na sua vida, crê de verdade e confessa Ele com a boca. Você vai ser salvo.
Porque a Bíblia diz aqui o quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você não precisa correr atrás de alguma outra coisa. Já está aqui. A gente às vezes se subestima, né? A gente acha assim, caramba, como é que eu vou poder levar uma pessoa à salvação? Eu sei tão pouco. Você sabe o suficiente para levar uma pessoa à salvação. Você tem a fórmula da salvação, que a Mariana achou hoje. Qual é a fórmula? Versículo decorado para o ano que vem, tá, Mariana? Versículo decorado, tá? Vai decorar? Então tá. Estou contando com isso, tá? Então, Mariana vai decorar o versículo para o ano que vem, porque todo aquele que invocar, não, é o anterior, né? Se com a tua boca confessares, essa é a fórmula da salvação. Beleza? Então tá, vamos fechar por aqui e a gente continua na semana que vem. Tá bom? Obrigado por vocês vieram, Eduardo. Obrigado por você veio também. Não sei como é que ficou a transmissão aí, mas espero que tenha sido legal. Tá bom? Deus abençoe, tá? A gente se vê daqui a pouco.